E aí pessoal, tudo bem? Então estamos de volta aí com a continuação de nossa aula 4.2, né? Então nesse caso essa é a aula 4.3, tá bom? Então aqui nós paramos na aula anterior sobre a contraindicações, né, gerais à vacinação. Então a gente vai fazer aqui uma recapitulação do que vem a ser uma contraindicação. Ou seja, tudo aquilo que pode acarretar uma, uma reação adversa ou indesejada por causa daquela vacinação. Como no caso nós encontramos aqui três pontos interessantes, né? Que nesse caso é a hipersensibilidade, né? Que nesse caso aí consiste em uma alergia, a mesma coisa que a alergia, tá bom? E aqui nós encontramos aí um efeito ou uma reação dessa hipersensibilidade, porque a alergia ela ocorre aí uma inchação, né? Um inchaço. Então a gente vê aqui a reação anafilática, que nesse caso é uma reação aí sistêmica, tá? De hipersensibilidade que causa aí o fechamento da glote, né? Aí a válvula por onde a gente respira, por onde passa o ar. Então nesse caso aqui, por uma questão de alergia, se pode fechar a glote e a pessoa pode vir a óbito por asfixia, tá bom? Então vale ressaltar essa questão se a pessoa for alérgica a alguma vacina ou então a algum componente, tá? Então é contraindicado, ou seja, não se vacina essa pessoa, tá bom? E em seguida a gente encontra aqui o histórico ou história de hipersensibilidade aos componentes de qualquer dos produtos que são aí componentes, né, que fazem parte da vacinação, né, também não se aplica, né, com a ressalva ou então com o cuidado aí de não causar uma hipersensibilidade ou uma reação alérgica a essa pessoa, tá bom? E em seguida a gente encontra aqui a presença de neoplasia maligna, sendo que a neoplasia maligna é a mesma coisa que o câncer, tá bom? Então pessoas que têm esse problema também tem a contraindicação e da aplicação de vacinas. Por quê? O sistema imunológico ele está fragilizado, tá? Então, nesse caso, quando se aplica um imunobiológico, né, ou então uma toxina da vacina, o que vai acontecer é que o sistema imune ele vai, como eu posso dizer, dividir a sua atenção. Ele já está ali atuando contra a neoplasia e agora já vai ter que atuar contra um agente infeccioso que foi aplicado aí mediante vacinação. Então, nesse caso, piora o problema, tá, da questão da neoplasia, ou então até mesmo a questão da reação à vacina, né, ao componente, aí, o agente patógeno da vacina. Então, nesse caso, são três pontos interessantes aí que não se aplica, tá bom? A vacinação, são contraindicações. Bem, e em seguida nós encontramos aqui algumas observações que são importantes também aí quanto à vacinação. Por exemplo, é sempre quando uma criança vai se vacinar, melhor, nem sempre, vai ter aí uma reação de febre, tá? Após a administração da vacina, sendo que não possui a contraindicação para as doses subsequentes, ou seja, as doses posteriores, elas não vão ser contraindicadas no caso de febre. Por quê? A febre é um dos mecanismos do sistema imunológico para poder destruir aquele agente patógeno. Ou seja, então é uma reação aí normal, tá bom? Porém, quando a criança apresenta, né, a questão da febre aí, se toma um antitérmico, tá? Geralmente se utiliza aí o paracetamol, tá bom? Para que não venha aí a desenvolver problemas piores, né, com a febre alta, caso dê uma febre alta, né? Uma questão aí de convulsão, algo desse tipo. Então, se deve administrar aí um antitérmico, tá bom? E em seguida nós encontramos aqui que a criança infectada pelo vírus da imunodeficiência humana, ou seja, o HIV, também pode tomar as vacinas, tá bom? Fazer o esquema aí do calendário vacinal normalmente, sem problema. Bem, e aqui nós encontramos situações que indicam aí o adiamento, né? O adiamento da vacinação. Então nós encontramos aí situações
que, por exemplo, foi aprazado para fazer a vacinação hoje. Porém, de acordo aí com situações da criança ou do adulto também, se faz aí a suspensão e se deixa para depois, né, a vacinação. E a gente vai observar aqui essas questões aí específicas, né? Por exemplo, a gente encontra aqui o primeiro ponto no tratamento com um imunodepressor ou com corticoides em dose imunossupressoras, né? Então, o que a gente encontra aqui? Pessoas que estão fazendo tratamento com corticoides, por exemplo, dexametasona, prednisona e outros, né, com terminação zona, né, que geralmente são medicamentos à base de corticoide, se deve também adiar a vacinação, porque os corticoides eles deprimem, né, o sistema imunológico. Então, o que acontece? Quando se faz a administração de vacina com aquele agente patógeno, nesse caso, o nosso sistema imune ele não vai reagir de forma correta ou eficaz, porque o sistema está fragilizado. Então, nesse caso, primeiro a pessoa termina de fazer aí o tratamento para depois poder fazer a vacinação, tá bom? E nesse caso, a gente observa aqui, depois que a pessoa termina de fazer o tratamento com o corticoide, deve fazer também uma contagem de 3 meses depois, tá bom? Ou seja, a pessoa terminou hoje o tratamento, né, com o corticoide, então ela conta 3 meses. Depois desses 3 meses é que ela vai fazer a nova administração da dose, né? Ou seja, tomou a primeira dose, a segunda dose vai ser, né, depois que fez aí o tratamento com o corticoide. Isso aqui, pessoal, é só em pessoas que estão em tratamento. Se a pessoa estiver normal, ela vai tomar, né, cumprir aí o calendário vacinal normalmente, sem problema, tá bom? E o segundo ponto a gente encontra aqui a administração de vacinas, né, que deve ser aí evitada ainda durante a evolução de doenças agudas febris graves, tá bom? Ou seja, se a pessoa tiver aí com alguma doença aguda febril grave, ou seja, uma doença que seja caracterizada por febre alta, nesse caso também se deve suspender a vacinação. Por quê? Porque a doença aguda febril, se ela é alta, tá? E você se vacina com uma vacina que vai possivelmente produzir uma febre, então o que acontece? Vai potencializar, tá? essa febre. Então o que vai acontecer? Vai fazer com que ocorra aí um problema maior, ou seja, a febre ela vai aumentar mais, tá bom? Gerando aí problemas, como eu havia falado, a questão da convulsão, tá? Sendo que outros problemas aí também que podem ser gerados no corpo devido aí à alta temperatura, tá bom? Ela pode prejudiciar a questão da constituição celular, tá? E nos trazer graves problemas, tá bom? Então, nesses dois casos aqui a gente observa, né, que se deve adiar. Além de outras coisas, também a gente vai ver aí ao longo da vacinação que tem outras contraindicações, tá bom? Mas aqui, por hora, vai ser essas duas questões, né? Nesse caso aí, tratamento com corticoides, que deve aplicar a vacina depois desse tratamento. E no caso aqui, uma pessoa que esteja doente aí com problema de doença aguda febril, tá bom? Que não se pode aí fazer administração no momento. Bem, e aqui nós encontramos a vacina contra a tuberculose, que é chamada de BCG intradérmica, cuja sigla é BCG-ID, né? ID é de intradérmica, tá bom? Então, essa vacina, ela é um bacilo, né? E uma bactéria, e nesse caso ela é chamada de BCG. O que significa BCG? É bacilo de Calmette e Guerin, que são os caras aí que descobriram essa bactéria que é a causadora aí da tuberculose, tá bom? Então, nesse caso, é administrada com a finalidade principal de prevenir, né, as formas graves da tuberculose, né, em crianças menores
de 5 anos, né? Frequentemente nos menores de 1 ano, tá? Então quer dizer que nesse caso é mais frequente em menores de 1 ano, né? A questão aí da tuberculose. Então, o objetivo, né, da vacina é fazer a imunização, né? Ou seja, aí a proteção da pessoa que está recebendo essa vacina para que ela não venha a adquirir essa doença, tá bom? Então, nesse caso aí, as crianças portadoras também do HIV, né, positivas e assintomáticas, quando a gente fala de portadores do HIV, são pessoas que são assintomáticas, tá? Tem o vírus, mas são assintomáticas, ou seja, não tem aí as manifestações da doença, né? Lembrando que quando manifesta as doenças é chamado de AIDS ou então a pessoa é aidética, tá bom? Então, nesse caso aqui, quando não manifesta a doença, é chamado somente de portadora, tá? Então, e crianças cujas mães são HIV positivas recebem também a vacina BCG e D, né? E nesse caso aqui é o mais precocemente possível, tá bem? Tá bem? A vacina também administrar nos contatos intradomiciliares, né, de pacientes de hanseníase. Esse aqui é um outro ponto interessante, que, por exemplo, essa é uma vacina para prevenir formas graves da tuberculose, tá? Isso daqui pode até ser uma questão de prova, tá? E a BCG também é utilizada no caso aí de pessoas, por exemplo, de pessoas que convivem com alguém que tem hanseníase, né? Nesse caso aí é para diminuir, né, como eu posso dizer, a probabilidade de contrair a hanseníase. Não significa que a pessoa vai ser aí protegida, né, 100% da hanseníase. E por que se faz aí nos contatos intradomiciliares? Como nós havíamos visto, a hanseníase, nesse caso aí o bacilo de Hansen, ele é muito fraco, tá? Então ele precisa de muito tempo de contato, né? E prolongado para que possa aí contrair, né? A pessoa saudável possa contrair esse bacilo, né? Essa bactéria. E nesse caso, as pessoas de casa, né, intradomiciliar, e também aquelas pessoas aí de complexos penitenciários, né, que tem essa convivência prolongada, tem aí logicamente o maior risco, maior probabilidade de contrair essa doença. Então, nesse caso, se faz aí a vacina BCG, que foi descoberto que tem aí uma proteção contra a hanseníase. Então, principalmente, né, ou melhor, essas pessoas que seriam um grupo de risco, né, devem tomar a BCG, tá bom? A BCG se toma uma vez, tá bom? Mas no caso aí de contato intradomiciliar de hanseníase, se faz a BCG novamente, tá bom? Então, pessoas que estão aí em penitenciárias, estão presas, e também pessoas que têm hanseníase, né? Então, os familiares devem se vacinar. Então, para conferir aí um pouco de imunidade, né? Ter uma proteção contra essa doença. Pois bem, então aqui nós vamos ver algumas observações com relação aqui à BCG também, sendo que a administração da BCG ela deve ser adiada quando a criança apresentar peso inferior a 2 quilos devido à escassez do tecido cutâneo, tá? Então se adia, né, para que a criança possa aumentar aí o seu peso e possa voltar para que possa fazer a administração dessa vacina, tá bom? Além disso, a vacina ela tem aí a sua apresentação de forma liofilizada. O que é essa forma liofilizada? Eu havia falado aí antes na aula anterior, só que eu botei na legenda. A liofilizada significa que ela é desidratada, ela é em pó, tá? Então ela tem aí uma ampola, né, multidoses, ou seja, são várias doses em uma ampola, né, acompanhada aí da ampola do diluente específico para a vacina, né? Nesse caso aqui é um componente líquido que vai fazer aí como eu posso dizer, vai diluir a diluição aí dessa vacina para que ela possa ser aplicável, tá bom?
E em seguida nós encontramos a sua dose e volume, né, que nesse caso a dose dela corresponde aí a uma dose única, né, a partir do nascimento. Ou seja, nasceu, né, tem até 29 dias aí para fazer a administração da BCG, tá bom? E no caso, o volume correspondente vai aí de 0,1, né, ml, tá? Rigorosamente, ou seja, tem que ser mesmo aí batido, tem que ser aí travado 0,1 ml, tá bom? Nem mais nem menos do que isso, para evitar complicações. Então uma vacina, né, séria, né, que pode gerar complicações graves. Então nesse caso se deve tomar aí a dose justa que foi aí testada, que foi descoberta, tá bom? Então a via de administração é por onde se aplica essa injeção, né? Nesse caso aí, ou vacina, nesse caso ela é intradérmica, tá? Ou seja, pessoal, a intradérmica nesse caso vai ser no braço, né? Mas aqui é só para, tô mostrando a mão aqui só para poder explicar. A derme é a primeira camada da pele, né? Então se aplica nela, né, de uma forma bem superficial, tá? Ela não é profunda, ela não é subcutânea. No caso, ela é a primeira camada da pele, tá bom? Então, ela é intradérmica, assim chamada. A injeção é feita na região do músculo deltoide, no nível da inserção inferior do braço direito, tá? Ou seja, bem aqui assim no ângulo, né, a gente observa que tem um ângulo aqui do deltoide, é justamente nessa parte, né, nesse nível que se aplica a BCG. Daí justamente é para que seja fácil fazer aí a inspeção da vacinação da BCG. Quando você olha, né, uma pessoa, uma cicatrizinha aí no braço direito, abaixo do deltoide, né, a gente vê que é uma pessoa que foi vacinada contra a BCG, tá bom? E aqui a gente vai observar também o frasco multidose da vacina BCG, uma vez aberto, pode ser usado por 6 horas, tá? Então tem a validade, ou seja, tem a validade do frasco fechado e tem a validade após o frasco aberto. Nesse caso, depois que for aberto, né, for aí diluído com o seu diluente, né, pode ser utilizado até 6 horas, tá bom? Depois de 6 horas deve ser descartado. Nesse caso aí deve ser descartado também com segurança, tá bom? Devido aí para que não ocorra aí a proliferação da bactéria, tá? Então não se deve jogar em qualquer lugar, tá bom? Em seguida nós encontramos aqui a evolução da lesão vacinal, tá? Ou seja, depois que a gente aplica a vacina da BCG, suando aqui, após a vacinação da BCG, ocorrem aí algumas mudanças na pele devido aí à lesão cicatricial por causa da vacina, tá bom? Então a gente encontra aqui primeiro um nódulo, tá? Tipo, você aplica a BCG, vai ter aí um calombinho, um nódulo, tá? Que evolui para uma pústula, que também a pústula vai ser aí um nódulozinho com pus, tá? E em seguida vai se transformar em uma crosta, ou seja, vai secar e depois vai se tornar em uma úlcera, que é um ferimento, tá bom? Então nesse caso aqui a pessoa deve ter cuidados aí, só lavar com água e sabão, tá? Para que não venha a infeccionar ou então não tenha uma outra infecção, porque nesse caso uma ferida ela é vista aí como porta de entrada, tá? Então se deve ter cuidados aí, deve ter higiene com relação a esse ferimento, tá? A essa úlcera. Então, essa lesão, ela regride, né, espontaneamente, em média, a quinta e a 12ª semana, né? Então vai passar essa temporadazinha aí, né? Podendo se prolongar até a 24ª semana, deixando aí pequena cicatriz. Vocês que já fizeram aí, por exemplo, a vacinação contra a BCG, vocês podem observar aqui no braço direito de vocês que tem uma cicatriz, tá? Uma cicatriz aí com baixo relevo, tá bom? Ela fica aí um pouquinho aí uma cavinha, né? Mas isso aí é em decorrência da BCG, tá bom? Então, a úlcera que resulta da evolução normal da lesão não deve ser
cortada, tá bom? Ou seja, quando você observar aí alguma coisa, melhor, não é cortada, não deve ser coberta, ou seja, ela deve estar exposta, tá? Mas nesse caso se deve fazer a higiene adequada, lavar, como eu havia falado, para evitar qualquer tipo aí de infecção ou contaminação da ferida. Então o local deve ser limpo, né? Não sendo aí necessário colocar qualquer tipo de medicamento ou adotar qualquer cuidado especial, nem realizar curativo. Então não precisa colocar algum medicamento, não precisa cobrir com gás e fazer curativo, não precisa nada disso. Nesse caso aí, a pessoa só precisa fazer mesmo lavar com água e sabão e ter os cuidados adequados, tá? Então, na ausência, agora aqui diz o seguinte, que na ausência da cicatriz é indicada a revacinação 6 meses após a primeira dose, tá bom? Nesse caso aqui, se você observar que foi vacinado e não apareceu a marca, né, a cicatriz, então você deve ser revacinado aí após 6 meses, tá? Se vacinou hoje, né? Com o passar do tempo você viu que não teve aí a pústula, não teve a crosta, não deu a cicatriz, então você deve retornar 6 meses depois, tá? Dessa vacinação e fazer novamente a dose, tá? Pois bem, aqui nós encontramos a vacina oral contra a poliomielite. A poliomielite a gente havia visto, né, anteriormente como sendo aí a paralisia infantil, tá? E é importante a gente ressaltar aqui que ela é uma das doenças também que são preveníveis, né, através aí da vacinação, tá? Sendo que eu havia falado que a poliomielite em 1994 aqui no Brasil ela foi erradicada, inclusive o Brasil recebeu aí um certificado, né, de erradicação, tá? Travou aqui, né, de erradicação. Então, é muito bom saber disso, né? Então, nas campanhas maciças, né, realizadas aí no Brasil desde 1980, né, ocorreu aí, como é que eu posso dizer, teve aí grande sucesso, né, desde esse tempo até os nossos dias com essa vacinação, né, que no caso é administrada aí no grupo de 0 a 4 anos, né? Então, independente aí de estado vacinal prévio, tá? Então, quer dizer aí que a pessoa deve se vacinar de forma aí adequada, né? Pode cumprir o quadro vacinal normalmente, tá bom? Então, é recomendável adiar a administração da vacina no caso de pessoa estar com diarreia severa ou vômito intenso, tá? Então, aqui é um outro ponto interessante, uma outra, como eu posso dizer aqui, não seria uma contraindicação, aqui seria um caso para adiamento, né, da vacinação antipólio, né? E nesse caso aqui, se a criança ela apresenta diarreia ou vômito, e esse tipo de vacina, ela é oral, né? Ela é por gotinha na boca. Então, o que acontece? Uma criança que ela está com problema de vômito e diarreia, ela vai pôr para fora essa vacina. E outra coisa, mesmo que ela consiga ingerir, né, a vacina, que no caso a gente tem que observar se a criança ela tomou realmente ou não, mas se ela tem diarreia severa, não vai ter uma absorção da parte do intestino. Então, sendo que também vai ser expelida aí através da defecação, porque nesse caso a diarreia é uma fezes aquosa, né? Muita quantidade de água. Então, nesse caso, vai se inutilizar a vacinação. Então, se a criança está com esses problemas, tipo diarreia ou então vômitos, né, se faz aí o adiamento aí dessa vacinação e quando ela estiver boa, retorna para fazer, né, a vacinação, tá bom? E no caso aqui, em outra oportunidade, com a condição clínica satisfatória, né, como eu havia falado, ela pode fazer aí essa dosagem, tá? Para que venha a ser bem aproveitada, bem absorvida e possa aí gerar imunidade à criança, tá? Bem, e sobre aqui a apresentação, a gente encontra que ela é feita aí na forma líquida, né, que ela se encontra em frasco multidoses ou em bisnagas de plástico. A gente encontra aí que a bisnaguinha lá da vacina antipólio, elas são várias doses, por isso é que ela é chamada de multidoses, tá? É utilizada em várias crianças, tá?
mas se deve se usar com cuidado, tá, pessoal? Por exemplo, quando for fazer aí a dosagem ou a aplicação da vacina, ela tem que ter aí uma certa distância, tá, da boca da criança, porque nesse caso aí se utiliza em várias crianças, então tem que ter um distanciamento para que não venha contaminar e a bisnaga e possa aí infectar alguma outra pessoa, tá bom? Então uma questão de higiene, né, tomar esse cuidado. E com relação à dose e volume, a gente vai ver aqui que o esquema básico da vacina contra a polio corresponde a 3 doses, tá? Com intervalo de 60 dias entre as mesmas, ou seja, entre uma dose e outra tem 60 dias, sendo que no mínimo 30 dias, né, se pode fazer a administração dessas doses, tá? E um reforço é administrado, né, um ano após a terceira dose. Então, ao todo, são 4 doses, ou seja, se faz 3 doses com intervalo aí de 60 ou 30 dias entre cada uma delas. E na quarta dose se faz aí depois de 12 meses, né, ou um ano, tá bom? Que é a dose de reforço. Bem, então cada dose em geral corresponde a 2 gotas, tá? Mas aí vai depender da especificidade, né, de cada laboratório, né? Pode ser 2 gotinhas, pode ser 3, dependendo aí da especificação. Eu falei especificidade, mas nesse caso é a especificação do laboratório produtor, tá bom? Então, a bisnaga da vacina contra a poliomielite, né, uma vez aberta, ela pode ser usada durante 5 dias úteis, tá? Se você abriu hoje a vacina antipólio, você pode usar ela aí durante 5 dias, tá bom? Ou seja, não tem aí aquela validade de horas, né? 6 horas ou 4 horas. Então pode ser utilizada aí durante todo esse tempo, tá? Mas aqui no caso, vale ressaltar também que seja aí registrado o dia em que ela foi aberta, né? O dia que ela foi utilizada, para que possa aí ter a contagem, né, aí da sua validade, para que possa ser descartada caso não seja utilizada aí toda, tá bom? E para que não seja aí utilizada além da validade, e nesse caso aí está inutilizado, né, e consequentemente não vai conferir a imunidade à criança, tá bom? Então, a via de administração, nesse caso aqui, como ela é líquida, né, tinha até falado aqui que ela é administração oral, tá? Se deve ter alguns cuidados aqui, como nesse caso, esperar a criança engolir a vacina, ou seja, nós devemos ter a certeza, né, devemos nos assegurar que a criança ela engoliu, que ela ingeriu a vacina, que ela não cuspiu ou não vomitou. Caso ela venha cuspir ou venha vomitar, se deve repetir a dose, tá? Por isso aí se deve ter esse cuidado. Então, não é necessário fazer intervalo entre alimentação, né? No caso aqui, inclusive leite materno, e a administração da vacina. Né? Nesse caso aqui não precisa fazer esse intervalo, tá? E então, tipo aqui seria como se fosse um jejum, né? Não precisa, pelo contrário, se estimula a amamentação, tá? Para que venha aí melhorar a condição do sistema imune e também até e consequentemente ter uma eficácia aí na questão da vacina, né? O sistema imune ele forte, logicamente ele vai desenvolver também aí boa imunidade contra essa doença, tá? Então não precisa, tá, fazer aí um período aí tipo de jejum entre a vacinação. E em seguida nós encontramos aqui a vacina contra a difteria, o tétano e a coqueluche, né, que é chamada de tríplice bacteriana, né? Então ela também tem aí a sua sigla, que é chamada de DTP, tá? Então, nesse caso, ela é uma vacina, né? Logicamente, para prevenir essas doenças que acabei de falar, como a difteria, o tétano e a coqueluche. Né? A coqueluche também é chamada aí de pertussis, tá? Por isso é que ela é chamada aí de DTP, que esse P aí é de pertussis, tá bom? Então, a vacina é administrada a partir dos 2 meses de idade
até 6 anos, 11 meses e 29 dias, ou seja, vai aí dos 2 meses até um dia antes de completar 7 anos de idade, tá? Então essa daqui é a idade aí mais apropriada para fazer a administração da DTP, tá bom? Então aqui nós encontramos também a contraindicações, né? Como havíamos visto aí, muitas são tem a questão aí, todas as vacinas elas vão apresentar, tá? Uma contraindicação, logicamente. Então essa daqui não vai ser diferente, né? Então, não deve ser administrada, nesse caso aqui, em crianças com quadro neurológico em atividade e naquelas que tenham apresentado aí, após dose anterior qualquer das seguintes manifestações, tá? Então, nesse caso, quadros neurológicos, tá, em atividade, e se teve aí alguma reação após a vacinação, são contraindicadas. E a gente vai ver aqui alguma dessas reações, que nesse caso nós encontramos, por exemplo, aqui a convulsões até 72 horas após a administração da vacina. O que são convulsões? São aí tremores involuntários e inconscientes da pessoa. A pessoa ela cai de forma inconsciente e se treme, né? Vai se tremendo. Né? Então, nesse caso aqui, se essa criança apresentou aí até 72 horas após a vacinação, é contraindicada ela tomar a segunda dosagem, tá bom? E em seguida nós encontramos aqui o lapso circulatório com o estado tipo choque. O que é esse lapso circulatório, né, tipo choque? Ou seja, a gente sabe que a sobrevivência do nosso organismo, né, a nossa própria sobrevivência depende aí da circulação sanguínea, tá bom? Então, e precisa aí de uma irrigação, de uma pressão que seja adequada, para que ocorra a nutrição de nossos órgãos e tecidos, tá bom? Então, nesse caso, por reação da vacina, pode acontecer aí um lapso circulatório, que é baixar a pressão e a circulação ela não vai ser adequada, ela não vai conseguir nutrir de forma eficiente os nossos órgãos e tecidos, né? Podendo levar aí ao desmaio, né? Ou então uma sonolência, então devido a esse caso. Sendo que pode até se agravar, né? Dependendo aí da situação, pode até levar à morte da criança, tá bom? Então essa manifestação, ela, se ocorrer, ela tem que ocorrer aí até 48 horas após a administração da vacina, para que seja aí colocada, né, na conta dessa vacinação, da DTP, tá bom? Então, se apresentar aí um lapso circulatório até 48 horas após a administração da DTP, aí nesse caso a causa vai ser da vacinação, tá bom? E em seguida nós encontramos a encefalopatia nos primeiros 7 dias após a administração da vacina, tá? Então tem aí um prazo de 7 dias até apresentar aí a encefalopatia, tá bom? Então a gente encontra aqui que essas manifestações, elas possuem um tempo determinado aí para ocorrerem, né? No caso aqui, as convulsões até 72 horas, o lapso circulatório até 48 horas e a encefalopatia tem até os 7 primeiros dias, né? Ou seja, a primeira semana da administração da vacina, tá bom? E aqui nós encontramos também sobre a apresentação, né, da DTP, que é na forma líquida, que se encontra, né, em ampola ou em frasco de dose única, contendo aí 1 ml ou então meio ml em um frasco multidose, tá? Então a gente encontra aí frasco com uma dose única, ou seja, utilizou a vacina e joga fora a ampola. No caso aqui, quando ele é o frasco multidose, não. Se deve guardar, né, acondicionar de forma correta lá na geladeira, ou então se está sendo utilizado aí na caixa térmica, tá bom? Então, dose e volume aqui da DTP. A gente encontra o esquema básico da DTP corresponde a 3 doses no primeiro ano de vacina, tá? Com intervalo mínimo aí de 30 dias. O reforço é administrado de 6 a 12 meses depois da terceira dose, de preferência aos 15 meses de idade, tá bom? Então a gente observa aí que ela é administrada, né,
dentro aí do primeiro ano de vida, tá? E o reforço, ela vem aí depois aí de 6 meses a 12 meses, né? Mais a preferência aí de 15 meses de idade, tá bom? Ou seja, aqui já seria aí um ano e 3 meses de idade, tá bom? Então, atualmente, o volume correspondente a uma dose é de meio ml, podendo variar de acordo com o laboratório produtor, né? Ou seja, aí pode ser uma dose um pouquinho a mais, dependendo aí da recomendação do laboratório que desenvolveu a vacina. Então, o frasco multidose da vacina DTP, uma vez aberto, pode ser utilizado até o vencimento do prazo de validade. Ou seja, não vai ter problema aí com a questão de até 5 dias ou até 6 horas. Ou seja, se a validade está lá, por exemplo, com 2 anos de validade, 3 anos de validade, então nesse caso se pode utilizar e até terminar esse prazo, tá bom? Desde que seja também acondicionada, né, a vacina de forma correta. Tá? Não é de qualquer jeito. Bem, e vamos observar aqui a questão da observação, né? Então, quando a criança estiver com o esquema vacinal incompleto, faltando uma ou duas doses, dar continuidade ao mesmo, considerando as doses administradas anteriormente. Ou seja, porque no caso, quando ocorre aí uma falha, não é, na administração da dosagem, ou seja, os pais não levaram a criança para tomar as doses seguintes, né? Então, existem casos que se refaz as doses, tá? Então, nesse caso aqui, a DTP, ela não precisa reiniciar. Ela pode ser realizada ali a partir do tempo em que a criança foi, né, levada ao posto de saúde para fazer a vacinação. Tá? Então, nesse caso, vai se considerar a primeira dosagem para poder fazer as dosagens subsequentes. Não vai ser preciso fazer tudo de novo. E no caso aqui a gente encontra a via de administração. Então, ela é administrada aqui intramuscular. Tá? Vale ressaltar também que a criança, né, criança pequena, ela vai receber a vacina no vasto lateral da coxa, tá? Porque nesse caso aí, o deltoide não tem uma massa muscular adequada para fazer aí a administração dessa vacina. Então, nesse caso, se faz, né, na coxa, que tem uma massa muscular mais densa, né? E que possa absorver com maior eficácia também aí essa vacina, tá? Então, nesse caso, fica bem claro aí, vocês vão aprender na sala de vacina a questão aí de como fazer a administração da vacina, né, em crianças. Então, os eventos adversos, né, dessa vacina, a gente observa aqui que ela apresenta aqui em geral sob a forma de dor local, né, o vermelhidão, né, ou seja, lá no local da vacina vai apresentar dor, né, vermelhidão, edema e enduração, né, uma febrícula também e sensação de mal-estar com intensidade variável e duração passageira, tá bom? Então vale ressaltar que como tem aí como é que eu posso dizer aqui, a antitetânica, nesse caso, ela é dolorosa mesmo, tá? Até mesmo para adulto a gente sente aí que ela é diferente das outras vacinas. Então vai causar aí um certo incômodo na criança por causa principalmente aí da antitetânica, tá bom? Então, aqui em seguida nós encontramos a vacina contra a difteria e o tétano, tá? Que ela é chamada aqui de DT, né? Ou seja, só são duas, e ela é também chamada aqui de dupla adulto, né? Porque ela já não tem mais aqui a questão da coqueluche, né? Não tem a coqueluche aqui, que no caso é a pertussis. Então, essa daqui é para adultos, né? Como se fala aqui, duplo adulto, tá? Que é a partir de 7 anos de idade. Mas, como é que eu posso dizer? Ela não é exclusivamente para adultos, tá? Mas, no caso, ela também é chamada aqui de duplo adulto, tá? Mas ela é a partir dos 7 anos, né, de idade aqui para crianças, né, para a prevenção de tétano, né, acidental e da difteria, né? Também é utilizada, as mulheres também podem utilizar, né,
em idade fértil, né, que é entre 12 a 49 anos, e gestantes também, que é importante, tá? Principalmente aí na prevenção do tétano neonatal. Então, nesse caso, as gestantes também devem tomar a vacina IDT, tá bom? Então, como ela se apresenta, né? Como é que é a forma dela, né? Ela é na forma líquida, né? A DT, e em frasco de dose única ou em dose aí, multidose, né? Nesse caso, pode ser de uma dose única ou pode ser em multidose, né? Pode ser várias doses aí armazenadas em um frasco, tá bom? E a sua dose e volume a gente encontra aqui que no esquema vacinal da dupla adulto, né, a gente encontra aí 3 doses com intervalo de 60 dias entre as doses, né? O intervalo mínimo é de 30 dias, tá? E entre a segunda e a terceira dose o intervalo é ideal de 180 dias, tá? Então a gente observa aqui que existem algumas orientações, mas existem aqui o intervalo mínimo e também um intervalo aqui que seja melhor aí para fazer a administração, né? Que é entre a segunda e a terceira doses. O intervalo ideal é de 180 dias, né? 6 meses, tá bom? Então, nesse caso aqui está se referindo aí entre a segunda e a terceira dose. O reforço da dupla adulto é administrado aí de 10 em 10 anos, tá bom? Ou seja, aqui, depois que você termina, por exemplo, as 3 doses, né, você vai fazer depois o reforço, tá bom? Ou seja, para que o sistema imunológico ele venha a estar sempre lembrando desse antígeno e sempre poder aí estar elaborando uma, como eu posso dizer, uma defesa específica, tá bom? Ou seja, para que o nosso sistema imunológico não venha a esquecer, tá? Daquele antígeno e de como ele deve ser combatido. Então se faz aí a dose de reforço, tá bom? Bem, então aqui as observações a gente encontra que o esquema da vacinação para a prevenção, né, do tétano neonatal deve considerar que toda mulher vacinada com pelo menos 2 doses da vacina DTP ou DT, com intervalo mínimo de 1 mês entre as doses, antes ou durante a gravidez. Nesse caso aí a mãe vai ter seu recém-nascido protegido contra o tétano neonatal, tá bom? Então nesse caso, nos 2 primeiros meses de vida, né? Com intervalo mínimo de 1 mês entre as doses, né? Antes ou durante a gravidez, terá o recém-nascido protegido contra o tétano neonatal nos 2 primeiros meses de vida. Então, vale ressaltar essa questão aqui, porque no processo, né? No processo de, como eu posso dizer aqui, do parto, tá? No corte do cordão umbilical, a criança ela pode, como eu posso dizer, adquirir o agente patógeno, né? No caso aí da infecção do umbigo, né? Do cordão umbilical. Então, nesse caso, vale ressaltar aqui que a mãe ela deve ser vacinada contra a DTP, tá bom? Tá bom? Então, o DT, nesse caso aqui, para que não venha transmitir ao seu filho por meio aí da contaminação do cordão umbilical. Então, nesse caso, quando a mãe ela é vacinada, ela vai conferir também aí proteção ao recém-nascido, tá bom? Essa proteção só é possível quando a segunda dose for administrada até 20 dias antes do parto, que é o tempo mínimo necessário para que haja produção de anticorpos suficientes para transferir, né, ao feto. Então, vale ressaltar aí que só a partir da segunda dose é que, no caso, vai conferir, né, a imunidade ou defesa, né, tanto da mãe quanto também para o feto, tá? Nesse caso aqui, os anticorpos eles vão ser transferidos, né, ao feto para que faça aí a sua imunização ou proteção contra essa doença, tá? Então, é bastante interessante, né? Quando se faz aí, por exemplo, vocês não vão fazer consulta para gestantes, né? Quem faz aí consulta em gestantes é só médicos e enfermeiros, tá bom? Mas aí vale vocês também, vale ressaltar que a mulher
né, gestante, quando ela se apresentar e vocês observarem a carteira de vacina, vocês darem aí também a orientação de que ela deve ser vacinada, tá bom? Completar, se possível, tá? E o esquema vacinal da DT, tá bom? Que é da dupla adulto. Então, o frasco é multidose da vacina DT, né? Nesse caso, uma vez aberto, pode ser aí usado até o vencimento do prazo de validade. Outra vacina, né? Que pode ser utilizada aí até o final aí do seu prazo de validade, tá bom? Então não precisa aí descartá-la. Os eventos adversos à administração das vacinas dupla adulto, né, nesse caso que é a DT, apresentam em geral sob a forma de dor local com vermelhidão, edema e enduração, né? Febrícula, que nesse caso é uma pequena febre, uma febre baixa, né? E sensação de mal-estar com intensidade variável e duração passageira. Nesse caso, como eu já havia visto antes, né, na questão da criança, a gente observa aqui também na pessoa adulta, tá? Sendo que a responsável pela dor é a contra-tétano, tá bom? É bem chata, mas é bem precisa, tá? E é necessário para que a gente faça aí essa proteção, né? Que é por meio da vacina. Sendo aí que se é necessário, se é possível a gente se prevenir das doenças por meio da vacina, né? De uma forma segura, então devemos aí nos imunizar, devemos nos proteger, tá bom? Então aí fica a dica, né? Ensinar, dar orientação aos pais, né? A mulher gestante, né? Que tenha aí o cuidado com os filhos, vocês também. E aqui eu vou parar o vídeo porque já completei aqui um pouco mais aí de 45 minutos. Então, para que não venha travar lá no editor, eu vou dar uma paradinha aqui e vou continuar com a vacina contra a infecção por Haemophilus influenza tipo B, tá bom? Então, até mais.